Olá pessoal, Bem-vindos, pessoal. De volta. Bem-vindos de volta ao Dois de Treta. ao Duas Treta, o melhor podcast de Portugal. Ou... Se calhar o Ok. único. Opa, Um Os meus podcast pais de Portugal. dizem que sim. Um podcast. Pronto, vamos ficar por aí. Vai ser o nosso slogan. Um podcast em Portugal. Um pequeno Estamos cá. podcast. Mais um episódio. Mais um episódio, Mais coisas para falar. de facto. Temos Hoje- coisas para falar. Eu pensei que este episódio ia ser tipo só Não, íamos aqui só ficar a olhar para a no câmara. bacalhanço. Não, aqui Yeah. ia falarmos sobre... Opá, por acaso... Já, Estou as com coisas fome. no trabalho não estão a correr assim muito bem e tal. Opa, queres desabafar para a câmara? Queria. Opa, Estou a brincar, não queria nada. vamos não amassar as pessoas. Vamos falar de coisas sérias. Porque isto é um podcast sério. É para falar de coisas sérias. E hoje temos um assunto sério, por acaso, para falar. Queres que eu diga ou dizes tu? Opa, podes dizer. Me Too. Ei, que palhaço. Vamos falar do Me Too. Que palhaço. Agora foi um bocado. É verdade, vamos falar de Me Too. Pronto, nós gostamos de coisas que o pessoal fica tipo E eu? O que é que um estás a bocado dizer? sensível, porque é que vais falar disso? Opa, senão não tinha grande interesse falar de coisas que não interessa a ninguém, porque É, não há falar grandes sobre opiniões sobre fortes a ter. chupas-chupas Exato, não capta muita audiência. toda a gente gosta, por isso pronto. Por isso hoje vamos falar de Me Too, um movimento que tem andado Nas bocas do mundo. por aí fora. Desde 2017 que se anda a falar. É. De forma assim, mesmo generalizada. As celebridades, etc. E pronto. Acho que o que vamos fazer aqui é, para quem não souber, explicar também um bocadinho como começou. Ou o que é que aconteceu. O que é que Exatamente. disputou isto tudo. E também a verdadeira origem, porque Sim. isto não começou só em 2017, começou o movimento como nós o conhecemos, e o Hoje. movimento a sério, entre aspas, começou em 2017, mas há alguma coisa para trás. E queremos também oferecer uma perspectiva Masculina. algo diferente. Não só masculina, algo pragmática Eu só digo masculina também. porque, assim, não nos enganemos em dizer, é assim, ok, Obviamente sabemos somos que o homens, Me temos Too, perspectivas masculinas. certo, exatamente, e assim, não nos enganemos, houve homens também a serem prejudicados há homens também a serem molestados e violados, etc. Mas não nos enganemos, aliás, desenganemos em achar que isto não é uma coisa principal, onde as vítimas são principalmente mulheres, porque sim. Sem dúvida nenhuma. Pronto. Sem dúvida nenhuma. E eu ia só ressalvar, talvez, darmos uma perspectiva algo diferente. Ok, Daquilo que provavelmente Correndo a maior o parte risco. de vós não ouviu falar, correndo o risco correndo o risco de ser, de falar de forma Um bocado insensível, crasso, é. exatamente, de correr o E- risco de deixar as pessoas incomodadas. Pá, é um risco que tem que se correr quando se quer falar. Se tu queres falar de temas sérios, tens de dizer coisas sérias e podes dizer verdades sérias que deixam pessoas desconfortáveis. Aliás, É há uma quote interessante de uma pessoa cujo nome eu não vou dizer. Não Ok. quero, porque não quero que seja julgado por quem. Porque isso quem o acontece disse. muitas vezes. Uhum. Pá, foi ele que disse, então não me presta. Yeah. When. Em português, não é? Se calhar é melhor dizer em português, exato. calhar. Mas pronto, quando arriscas pensar pela tua própria cabeça, tens de arriscar ofender. Sim, exatamente. E já sei de quem é que estás a falar. E é uma muito boa frase, de muito boa gente. Porque é verdade. É assim, se eu quero pensar por mim próprio e explorar ideias que são, pá, ideias controversas, ideias que podem ser discriminatórias, explorar no sentido de tentar perceber porque é que elas são assim, ou porque é que as pessoas acham o que acham, tens que correr o risco De te ofenderes a ti. de ofender a ti e ofender os outros. Porque é assim, E lidar com as consequências disso. a discussão pura e verdadeira e boa, Se só dissermos coisas que não ofendem ninguém, não estamos a adicionar muita coisa à discussão. Na não, maior é só parte ver das aquilo que é vezes, porque seguro e andar naquele círculo. Alguma É uma câmara de eco. a verdade às vezes custa e não é por causa de custar que se deva deixar de dizer. Não, Acho que exatamente. é por aí que passa. Aliás, se calhar é exatamente por causa disso. disso que a deves dizer, não é? Mas pronto, é assim, agora vou só falar aqui um bocadinho de... dar um contextozito ao Me Too, uma coisa pequenita. Até porque antes disto tudo ter Eu estou muito explodido... desconfortável nesta cadeira, pá. A sério? Ah pá, não sei. Está-me a faltar... Pronto. Não estou a conseguir É um encontrar lugar. Não há mas problema, vamos ter que ir ao IKEA buscar cadeiras. Pronto. Continuando, desculpa a minha interrupção. E como é que isto começa?
verdadeiramente. 2006, 2006. Tarana Burke, não sei se estou a pronunciar correto, mas acho que sim. Que Tarana o quê? Burke. Era- É uma senhora americana, ok. Black Civil Rights Ok. Activist, ou seja, ativista dos direitos afro-americanos, Uhum. que começou... É assim, ela é uma ativista, não é, ou seja, não começou, mas Sempre a esteve vida um bocado nessa dela esfera. tem andado muito em torno do ativismo, Uhum. principalmente nas comunidades desfavorecidas, e o Uhum. Me Too é só uma frase que ela é assim, não popularizou, Cunhou. mas cunhou, Vá. exatamente, cunhou como um slogan, Um chamamento. estás a perceber? Ok. Como das várias campanhas que ela encabeçou e em quais ela trabalhou, Ok. que visavam ajudar as mulheres de cor, As mulheres em específico, especificamente as mulheres De cor. de comunidades desfavorecidas, mulheres vítimas de abusos sexuais. então. Ou seja, já aqui Já desde as suas raízes que tem isto no MySpace, ainda não havia Facebook, 2006. Ainda era É assim, partilhado no MySpace. exato. Isto Jesus. começou no MySpace. Já vai muito, muito tempo. Éramos 10 nós anos. crianças. Não é assim tanto, mas ok. Mais 10 anos, 15, quase 13. 15. A caminho dos 15. 13, 15. Hum, Enfim. Ou seja, isto mais, portanto, nesta altura, mais virado para as minorias e para uma minoria em específico, As mulheres de cor, vítimas. vítimas tipo de de abusos sexuais, principalmente vítimas de abusos sexuais, mas e que sabemos que é uma coisa que acontece mais nas comunidades desfavorecidas, porque pronto, nas comunidades desfavorecidas também as taxas de crime normalmente são mais elevadas. Pelo menos nos Estados Unidos é o que Uhum. acontece. O que acontece? Entretanto, 2016/2017 Exatamente. começaram a vir ao de cima várias acusações a vários homens, principalmente a grande razão pelo qual o Me Too, Aumenta a figura mais mediática no meio deste caso todo, não é? definitivamente, Uhum. o Harvey Weinstein, que é um produtor de Hollywood, que era o líder da Weinstein Company, que era uma produtora de filmes em Hollywood. Uhum. E não só. E não só, mas pronto, que era uma pessoa que tem Essa- décadas na indústria cinematográfica, uma pessoa de topo, um executivo de topo, ou seja, uma pessoa eu tenho aqui extremamente alguns influente. detalhes de como ele começou. Ele fundou, aliás, a Miramax, Ok, uma muito empresa que conhecida. acho que vocês vão de conhecer, de cinema. Fundou-a em 79 com o irmão dele, o Bob, grande Bob. E é assim, ele tem o nome dele em imensos filmes. Uhum. E ajudou a produzir muitos deles e, pelos vistos, tem uma influência tremenda. Agora já nem tanto, porque pronto, Agora, pronto. está um bocado em... Está queimado completamente. Mas ele tem o nome dele em tudo o que era filme em Hollywood. Ok. E se tu querias se ingrar naquela indústria, tu tinhas de conhecer o Harvey Weinstein, que era uma plataforma de lançamento gigantesca. Óbvio, se ele estava ligado a toda a gente. Exatamente, e ele era em todos os discursos de agradecimentos por Oscars e prémios e tudo mais. O nome dele, tem aqui um artigo que diz que o nome dele é praticamente tão comum em discursos de aceitação de família. Oscars como o prémio ou filme. Ok. A palavra Sim, Weinstein sim. Weinstein. é Uou. tão comum como o prémio ou filme. Que é tipo... Devem ser as palavras Exato, mais são comuns. ubíquas. Não é? Exato. Completamente Portanto, o ubíquas. Weinstein é um dos nomes mais comuns, uma das palavras mais comuns nos discursos de aceitação, por isso ele estava em todo o lado. E bem, parece que o primeiro filme que explodiu verdadeiramente sob a alçada do Weinstein foi um filme que eu não conheço. Chama-se My Left Foot, The Story of Christy Brown. Não conheço, não faço ideia. O Assim, meu eu pé também não sou esquerdo. um cinéfilo. Pois, e são mais antigos, este filme é de 89. Ok. Pelos vistos, foi muito aclamado na altura e até 30 recebeu anos. Oscars, não é? Alguém Oscars em conhecido que 90. entra? Pá, é assim, eu só tenho aqui os Oscars. O Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis é muito conhecido. Ok, olha, não estou a ver quem é por acaso. E a atriz Brenda Fricker. Ok, essa eu não conheço. Mas o Daniel Day-Lewis é extremamente famoso. Pois Aliás, é, eu acho que esse não foi o único Oscar que ele ganhou. Eu acho que ele já ganhou vários. Se calhar. Pá, até posso googlar, mano. Pá, se quiseres googlar, Sim, podes só por googlar. Fediver. Bear. Totalmente Ok. Fediver. Bem, Aliás. acontece que já na altura, a Brenda Fricker, que tinha ganho o Oscar de melhor atriz secundária, Uhum. revelou que não gostava de todo do Harvey Weinstein e que o evitava.
Ok. E ela foi... falaram agora com ela mais recentemente, desde que o Harvey Weinstein foi descoberto, foi posto a descoberto, vamos por assim. Ok. E ela disse que não estava surpreendida de todo. E também Ok. a Kate Winslet, que havemos de conhecer do Titanic, também se recusou a mencioná-lo num discurso da aceitação de um Oscar dela, porque isto é tal coisa. Hollywood é uma indústria doente, a variada cabeça. Este tipo de coisas são muito comuns em muitos sítios. Não era só o Harvey Weinstein. E não foi só com uma ou duas mulheres que isto aconteceu. Isto eram comportamentos aparentemente recorrentes de há décadas e décadas para cá, que uma parte gigantesca da indústria tinha conhecimento, mas aquilo, Hollywood é uma espécie de uma grande família em que uns olham pelos outros, fazem-se favor uns aos outros. Sim, e... é uma espécie de um boys club, mas não é só de boys. Já tiveste muitas histórias, por exemplo, do Elijah Wood, o gajo O que fez de Elijah Frodo. Wood, sim. Como é que se chamava também o do Sozinho em Casa? Também foi Macaulay Culkin. pesado. O Macaulay Culkin também Não sei se não será as mesmas coisas. Molly Ringwald, o pessoal dos anos 80 e 90. Há muita coisa muito variada que se passa em Hollywood e ninguém faz a mínima ideia. Só que como é um beacon, como é um farol do progressivismo. Exato. E pronto, e o pessoal curte ver filmes. Um pequeno Fediver. Sim, eles entretêm milhões de pessoas. Mas um pequeno Fediver. Sempre achei irónico Hollywood ser um farol do progressivismo e admitidamente do socialismo. Hollywood é muito socialista e no entanto assim, o modelo deles fazerem dinheiro é obviamente não, Hollywood como comunidade. As pessoas, os atores são todos muito socialistas. Sim, atores e realizadores. Sim. E é engraçado porque politicamente mesmo os atores e realizadores e produtores e tudo mais são gigantescamente, uma parcela gigantesca deles é democrata. Sim, por isso é que eu digo, tendem a alinhar-se muito com a esquerda. Aliás, todo o mundo das artes, por norma, puxa muito para a esquerda. Completamente. E o que eu acho irónico é irónico nisso. É assim, não é bem irónico, mas é quase. É o facto de eles serem todos milionários. Quem está lá em cima, pelo menos. E de não distribuir. Ser um capitalismo desenfreado, ser uma indústria extremamente capitalista. Que faz rios de dinheiro. E, no entanto, a comunidade ser extremamente socialista. Para eles não querem ser socialistas. Mas pronto, apenas um Fediver. Exatamente. É um bocado esquerda caviar. É um bocado, para quem não conhece o termo esquerda caviar, é um bocado caviar socialismo é caviar. por acaso. Ou esquerda champanhe, como muita gente também lhe chama. Acho que é em França que lhe chamam pelas razões óbvias. Champanhe. Não há caviar em França. Lá está, o esquerda caviar é na Rússia então. Exato. O caviar é russo. É assim, eu desde que me lembro. Sim, mas eu desde que me lembro que o caviar é uma coisa assim muito para os lados da Rússia. Eu por acaso tinha mais ideia que era sudeste asiático. Sudeste asiático. Sério? Tipo Índias e coisas desse género. Ok. Isto porquê? Porque eu quando era pequeno... é um termo que não se usa muito. Usa-se o sudoeste asiático. É sudoeste? Não, eu estou a falar do sudeste. Exato, sudeste. O sudoeste é que não se usa, exato. Eu digo isto. A minha fundamentação para dizer isto é um livro do Asterix. Por isso vale o que vale. Na minha cabeça o caviar sempre foi uma coisa. Mas estamos a perder imenso. Mas pronto, esta é a história do Harvey Weinstein. Ele entretanto foi posto a descoberto. E ainda bem. E esperemos que se venha a saber muito mais coisas de muito mais gente daquela indústria, porque é assim, já se veio a saber também de um ator que há de ser muito querido a muita gente. Pelo menos eu gostava bem dele, que era aquele mano. Estás a ver qual? House of Cards. Kevin Spacey. O Kevin Spacey, exatamente. Que teve recentemente uma tentativa que é um bocado críptico, um bocado muito críptico. Foi só como é que era? Era o Let Me Be Frank. E há aquele videozinho que ele pôs no YouTube. Foi extremamente críptico. Ele estava em personagem, claramente. Mas é que ao mesmo tempo parecia que era um tom de ameaça fora de personagem. Do género, tipo, olha, eu sei muita coisa, ponham-se a pau. Exatamente. Eu não sei se já viram o vídeo ou não. Nós até vamos deixar na descrição e tudo mais. Ou podem pesquisar no YouTube se estiverem ouvindo noutras plataformas. Let Me Be Frank. Só Let Me Be Frank. E o vídeo é só muito estranho. Não percebi bem qual é que era o intuito daquele vídeo. Parece exatamente isso que estavas a dizer. Parece tipo uma ameaça
Mas com- ao resto de Hollywood, do género. Com negabilidade "Bem, plausível, não Estás a perceber? é? Do género, não, eu estava só em personagem, estava a dar uma de Frank. Sim, não para estava quem a não ameaçar sabe. ninguém. Para quem não sabe, o Frank Underwood era a personagem dele, ele era a personagem principal do House of Cards, que é uma série da Netflix, mas pronto, Uhum. mais um Freddy Bear. Mas diga-se, um ator Uhum. muito conceituado e muito conhecido, de muito sucesso mesmo. Sim, Kevin sem Spacey dúvida. a presença dele em Hollywood é. É gigantesco. Aliás, eu Exatamente. gostava muito de muitos filmes deles. Eu adorava House of Cards, por exemplo, e depois disto tudo. Já não vai dar, não é? Uma coisa que me tem feito um bocadinho de confusão é. Mas isto é de um ponto de vista assim mais etéreo, não sei como pô-lo, mas é. Nós. Não é se faz sentido ou não, mas é. Não é um bocado complicado julgar algumas coisas que só agora é que são vistas dessa forma, mas na altura não eram vistas. Do género, Julgar coisas do passado por imagina estándares que. morais Imagina, presentes é assim, estranho, a violação não, porque a violação já é um patamar diferente, Uhum. mas quando falamos de assédio sexual, que era uma coisa que estava muito mais normalizada há uns anos antes, e quando é cultura, para mim é um bocado. Não sei, mas eu acho que pelo menos merece discussão, mais do que simplesmente aceitar, merece discussão se é aquilo de punir as pessoas por passado tipo 30, 40 anos. Opa, eu acho que sim. Ok. Porque os crimes não têm data de validade. Eu sei, mas imagina que Mas a questão é, imagina tens que na sempre altura de não, mas provar, imagina, não não, eu estou a dizer no caso de, imagina que na altura não é crime. E é simplesmente uma estás coisa. Estás a por falar exemplo, tipo no caso legislar retroativamente. Isso... Estás a perceber? Imagina, no caso do À partida Terry. não Porque deveria assim, ser possível. imagina, no caso do Terry Crews. Quando o Terry Crews. do caso do Terry Crews. Ok, o Terry Crews. Pronto, o Terry Crews também foi, foi um dos primeiros homens a vir a esfera pública, vá. falar sobre a sua situação, porque ele também teve Uhum. uma situação destas. E o que lhe aconteceu foi. Deixa-me só verificar aqui. Foi em 2000 ele foi assediado fortemente. Foi em 2017. 16. Foi em 2016, exatamente. 2016. E pronto, o que lhe aconteceu foi que um executivo de topo em Hollywood chegou à beira dele. Ele estava com a mulher dele, com a Rebecca Cruz. Sei o nome dela. Exatamente. Rebecca King Cruz. Ok. E passou por ele, agarrou os genitais dele em tom de gozo, sorriu para ele na brincadeira, um smirk, Pisca-lhe o olho, não? aquele clássico, É. e continuou. Ok. Mais tarde, pelos vistos, veio a pedir desculpa Ok. ao Terry Crews, mas isto aconteceu. E o Terry Crews, pronto, com esta coisa toda do Harvey Weinstein, decidiu chegar-se à frente. um ano e tal depois. Porquê? E isto é uma coisa que tem sido dita por muitas pessoas e tem a sua validade, mas também merece discussão, que é, as pessoas tinham medo de pôr em xeque a sua carreira. Porque, imagina, no caso do Harvey Weinstein, uma pessoa com tanto poder, com uns tentáculos tão grandes dentro da indústria, pode assim destruir a tua carreira. Não, quando tu queres... É por isso que é muito interessante isto ter aparecido no momento em que apareceu. Porque tu, quando estás a falar de figuras tão poderosas como o Harvey Weinstein, com amigos tão poderosos quanto os que ele tinha, porque o Harvey Weinstein aparece amicíssimo de Hillary Clinton e Bill Clinton e Barack Obama e senadores dos Estados Unidos de todos os partidos e mais alguns. Poder. Ele era uma pessoa que estava presente em todos os círculos de importância. Quando tu queres deitar fora uma coisa sobre essa pessoa, tem de ser um esforço concertado. E ela pode destruir toda a gente que vem, que compactuou. E mesmo por trás da cortina, o que nós não estamos a ver, o que é que se poderá ter passado para finalmente, após décadas, após 40 anos de abusos, isto finalmente ter clicado assim. Acho que é uma coisa que merita discussão. Trazendo, se calhar, um bocadinho um caso mais concreto dos problemas que o Me Too pode trazer. Eu gostava de falar sobre o Brett Kavanaugh, que eu não sei se vocês ouviram falar. Provavelmente não, a não ser que estejam atentos à política americana. Porquê? Quem é que é o Brett Kavanaugh? O Brett Kavanaugh, hoje, é um juiz do Tribunal Supremo dos Estados Unidos. Ok. Assim, a posição, pronto, para dar um bocadinho de background à questão. Pronto, o Tribunal Supremo é
A última o tribunal instância a última instância da justiça nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Aqui em Portugal é o equivalente ao nosso Tribunal Constitucional. E acontece que quando o Tribunal Supremo tem sempre 9 juízes, não é? E acontece que quando um deles sai, porque eles, a partir do momento em que são postos lá, ficam lá para a vida toda, ou até quererem sair. Portanto, quando um dos juízes sai, ou por vontade própria, ou porque morreu, que aconteceu, Scalia, aconteceu em 2016 com o Antonin Scalia, Exato. ou quando ele decide reformar-se e tudo mais, pronto, o presidente É como o diz, Papa, portanto. é que manda para lá, olha, quer aquele gajo ali, naquele sítio. E top, e o gajo vai para lá. Passa por um processo de aprovação no Senado e depois é lá posto. Bem, acontece nos Estados Unidos, pronto, isto para vocês perceberem um bocadinho o drama que lá vai, porque aquilo é uma novela autêntica. Os Estados Unidos são efetivamente Aquilo é um país reality show. Não, aquilo é, eles foram feitos para o entretenimento. Definitivamente. E acontece que O quando o entretenimento, Trump se calhar foi feito para eles. foi feito por eles também, por isso, pronto. Acontece que quando o Trump foi eleito, o Antonin Scalia tinha morrido recentemente. O Antonin Scalia morreu em 2016. Tinha sido nomeado pelo Barack Obama? Não, o Antonin Scalia É já mais lá antigo. estava há 30 e tal anos. Porque é como eu vos digo, isto, É para a vida. como é uma pessoa que está lá para a vida, tu meteres um juiz lá Ok. é qualquer coisa. Porque vai estar durante 30 anos, ou 40 anos, ou até mais, dependendo, Com essa decisão. a tomar decisões e a influenciar a lei do É uma país. pessoa, ou seja, é uma pessoa de mesmo extremo poder. influência. Não são Exatamente. os juízes do Tribunal Supremo. Sim, Como o pessoa governo de está dividido topo em 3, tu tens num o dos Executivo, três, que é o exato. Presidente, tens o Legislativo, que é o Senado, Judicial, o exato. Congresso, aliás, que é a Câmara dos Representantes e o Senado, e depois no Judicial, que é o outro ramo, os juízes do Tribunal Supremo são o topzinho. João Coutinho a dizer que percebe disto. Havia House of Cards. E o que acontece? O Trump, quando entrou, tinha logo um juiz para ele escolher, porque havia uma vaga. Só estavam 8, o Antonin Scalia tinha morrido. E então o Trump foi logo, mete um gajo conservador, que é para estar ali 40 aninhos a fazer coisinhas conservadoras, como é óbvio, não é? Se tivesse ganho a Hillary Clinton, tinha ido para lá tinha ido para lá um progressista gigantesco e um liberal. Pronto, é assim que as coisas acontecem. Quem ganha as eleições puxa a põe lá sardinha à os sua brasa, basicamente. obviamente. Senão, para que E para toda quê? toda a gente que vai votar nas eleições sabe que é isso que acontece. E é o que faz sentido. Acontece que passado uns tempos, isto portanto, o Trump meteu o outro primeiro juiz em 2017 e ao longo de 2018 um outro juiz do Tribunal Supremo decidiu reformar-se. Ok. E o Trump pôde meter um segundo juiz do Tribunal Supremo, que vai estar lá também durante 30, 40 e tal anos. Bem, acontece que os democratas não ficaram nada contentes. Como é óbvio, não é? Porque vão ter o presidente que eles mais odeiam da história da política americana a Assim, escolher um segundo juiz? só em relação a isso que tu acabaste de dizer, acho que estamos mesmo na altura das reações desmesuradas, porque acho que houve presidentes muito piores que o Donald Trump, mas pronto. Sem dúvida, rigorosamente nenhuma. Independentemente da opinião. Isso exatamente. fica para um outro episódio, porque nós já ouvimos E sugestões. vamos- Alguém nos exatamente. Alguém nos falou de Donald Trump. Gostava de ouvir falar sobre isso e havemos de falar sobre isso. E há imensa coisa para falar sobre o Make homem. America Great Again. E havemos de falar sobre ele. Portanto, tirando essas partes todas à parte, pronto, ele decidiu meter lá o segundo juiz. O segundo juiz era este homem, Brett Kavanaugh. Foi o homem que ele disse: olha, eu quero este gajo lá no Tribunal Supremo. Então pronto, ele vai para um processo de aprovação no Senado, não é? Bem, e acontece que em setembro, ali meados de setembro do ano passado, 2018, houve uma mulher chamada Christine Blasey Ford. Ok. Eu acho que ela era professora, eu sei que ela era doutorada em qualquer coisa, não sei se era investigadora, se era professora. Eu conheço esse nome agora, não sei os detalhes. Se calhar deste caso. Sim, é desse caso. Exatamente. E a questão foi, esta doutora, a doutora Christine Ford, veio dizer que o Kavanaugh a tinha molestado, sexually assault. Sexual assault. É um Não é ataque violação, mas sexual. Não é violação, porque violação seria mesmo rape, é um ataque sexual. E é mais que assédio sexual. Exatamente. O que acontece? Ela disse que ele que fez isto há 36 anos. Ou seja, já lá vai há algum tempo. Ele disse que ele encurralou num corredor, aliás, num quarto de uma casa em que estavam numa festa e ela sentiu que ele que a ia violar, mas conseguiu escapar de alguma forma.
Se quiserem ver os detalhes a fundo Agressão disto, sexual, desculpa. podem ver. Ou Agressão sexual ou abuso sexual. Pronto. É assim, a doutora Ford, o que ela fez foi, ela foi falar com o Washington Post na altura. E depois, mais tarde, falou com a senadora Dianne Feinstein, que é uma democrata, e foi falar com ela quando viu que o Brett Kavanaugh estava nomeado para o Tribunal Supremo. E então a senadora Feinstein decidiu que pegou naquela informação, não fez rigorosamente nada com ela até ao julgamento, ao dia da audição dele no Senado, não é? E quando chegou à audição do Senado, esperou até o último dia para trazer as alegações para a frente, numa esperança de conseguir atrasar o processo para que ele não fosse nomeado. Okay. E os republicanos criticaram-na fortemente por causa disso. Porque... Género, tens aqui uma coisa que é crime e a única coisa que estás a fazer é uma política, jogada política? É jogada política. Ou seja, os democratas estavam aparentemente apenas e só interessados em jogo político. Género, mais nada. Tragédia pessoal das pessoas não interessa não, para importa nada, é usá-la como um trunfo político. Exatamente. Feio. Agora, acontece que as alegações da doutora Ford estavam cheias de buracos. Mas cheias de buracos. Primeiro, a doutora Ford disse que ela tinha uma amiga de longa data, uma Leyland Kaiser, que estava presente na festa em que este alegado ataque tinha acontecido. E o que aconteceu foi que, a dia 22 de setembro, a menina Kaiser disse, através do advogado dela, que ela não conhecia o Brett Kavanaugh e que não tinha memória nenhuma nem do assalto sexual, nem sequer da festa. Mais algum tempo a seguir, foi feita uma outra alegação contra o Brett Kavanaugh, de também outra vez assédio sexual numa festa da universidade. E, bem, quando tentaram corroborar a história dela, foram falar com as pessoas que alegadamente tinham estado lá na festa e não conseguiram encontrar uma única pessoa que conseguisse dizer sim, eu vi isto ou não, e ninguém conseguiu corroborar esta história. Em defesa dela foram 36 anos. Mas é que a questão é exatamente essa, eu já vou lá chegar. Sim. Passado mais algum tempo, chegou uma terceira pessoa, outra vez uma Julie Swetnick, que disse outra vez a mesma coisa, que numa festa de secundário, high school, que o juiz Kavanaugh também tentou pôr drogas nas bebidas e que tentou tirar partido dela quando já estava numa situação mais fraca. E tem aqui um relatório do Wall Street Journal a falar que tentaram contactar dezenas de antigos colegas de turma dela para falar com alguém que conseguisse corroborar a história, e ninguém conhecia a festa, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada. Portanto, 3 testemunhas que apareceram assim do nada, e que nenhuma delas conseguiu dar um único pedacinho de prova a dizer sim, isto aconteceu. Coisas tangíveis. Ok. Isto na altura, pronto, é assim, o juiz ele começou a carreira dele, tirou o curso dele, não é? Começou a subir por ali acima. Normal. Ele, ao longo da carreira dele, já tinha sido investigado pelo FBI 6 vezes, porque faz parte do processo de passar, estás cada vez mais a subir de ranking, eles fazem investigações a fundo. O FBI já o tinha investigado 6 vezes ao longo da carreira dele. Nunca tinham encontrado nada de nada. Isto gerou nos Estados Unidos um problema muito grande, porque as pessoas partiram todas do princípio, tipo, ele está a ser acusado, deve ter feito mesmo alguma coisa. Houve uma data de gente que passou logo à frente a parte de inocente até prova em contrário. E assumiu o contrário logo. É culpado até prova em contrário. E houve muita tu tens gente... de provar a tua inocência, não são os outros que têm que provar a tua culpa. Exatamente. E isso é um precedente ridículo de se abrir. Porque isso destrói completamente o sistema jurídico. Exato, fala-se imenso do processo. Exatamente. Do due process, que é uma coisa enorme, que é para... É uma coisa incrível, porque senão, quem sabe, um dia destes alguém acusa-nos do que é que seja. E depois lá está, tem o tal problema, porque estas acusações, assim, se elas aconteceram efetivamente ou não, já aparentemente ninguém sabe. Tipo, ninguém conseguiu provar rigorosamente nada. Estas mulheres fizeram as acusações. Entretanto, o juiz Kavanaugh está no Tribunal Supremo. As mulheres desapareceram completamente do mapa. Nunca mais ninguém ouviu falar de nenhuma delas. Parece que foi uma tentativa, um hit and run. Elas não meteram queixa-crime, não levaram a tribunal. Foi mesmo só durante as audições para o admitir em tribunal,
acabaram as audições, nunca mais ninguém ouviu falar nada. Foi um caso muito estranho. É que daqui de fora parece uma tentativa agorada de um ataque político e Exatamente. depois já não funcionou, vamos fazer isto desaparecer. Exatamente. E esse foi o grande problema. Agora, a partir de agora as pessoas são culpadas, até prova em contrário. Pois. Não, isso é uma coisa que aliás, se tem falado uma muito. pessoa simplesmente chega aqui à frente, faz uma acusação de há 36 anos para cá, e a pessoa foi completamente julgada em praça pública, porque a partir do momento em que tu fizeste uma acusação de violação, o nome do homem está no lixo. No lixo, completamente. E não consegues... E o juiz Kavanaugh, ainda muito, hoje, muita gente diz que ele não devia estar no Tribunal Supremo porque foi acusado. Ninguém diz que é tipo, ele violou, não é. Ele não devia porque foi acusado. Isto é uma coisa que simplesmente não pode acontecer. Qualquer pessoa pode acusar qualquer pessoa de qualquer coisa. Ou seja, Independentemente do valor de verdade das histórias da doutora Ford e da Exatamente. da Isso não é o que está a Sputnik e ser tudo mais. julgado aqui na nossa conversa. Não é o que está a pelo ser menos. julgado, é só a questão do... O princípio subjacente da coisa. No princípio, porque já também há muitas histórias nos Estados Unidos de muitos homens que têm ido presos por Acusações. que mais tarde se vêm a provar serem falsas. Tu tens aqui um círculo vicioso, perigoso, que é o que tu tens atualmente. E que fazer alterações apenas continuar. As alterações que são propostas apenas continuam um círculo negativo. Que é, tu tens as vítimas ou as alegadas vítimas acusam, pode ser falso e manchas uma reputação e podes destruir efetivamente uma vida. Só que o problema é, ao mesmo tempo, se tu punires as pessoas quando as acusações são provadas que são falsas, que seria a forma de tu fazeres com que as pessoas que querem fazer acusações falsas parem de o fazer, ou pelo menos dissuadam uma grande parte com o medo. Sim. Que é aquilo que tu fazes com outras coisas, já obviamente. Dissuades as pessoas de cometer homicídio. Difamação e tudo mais. E essas coisas, pronto, por causa das consequências. Se tu, um dos argumentos pode ser que se tu impuseres penas muito elevadas às acusações falsas, podes vir nenhuma a mulher punir vai querer fazer porque podes vir porque imagina que não se prova nada. Não, isso aí... E efetivamente até é verdade, até aconteceu. Sim. Agora vai estar a punir uma pessoa só porque veio a coisa. Agora há uma diferença entre, por exemplo, entre não se provar nada e provar-se que é mentira. Sim. Por exemplo, no caso do Brett Kavanaugh, é assim, não havia telemóveis na altura, não havia câmaras, isto foi tipo portanto o homem tem quase 50 anos, foi há 36. Por isso... O gajo tem quase 50 anos? Ele tem para aí 48 ou 49. Isto foi há 36 anos, ele fez com 12 anos. O Trump está a escolhê-los a dedo para eles ficarem lá o resto da vida toda. Imagina, isto foi há 36 anos, o gajo não tem 50. Aconteceu quando ele tinha 14? Uma das mulheres diz que foi durante o secundário. Portanto, capaz de ser tipo 17, 18. Ele é capaz de estar... Ok, se calhar tem 51, pai, ou 2, 3, não sei. Parece-me mais... A grande questão aqui é mesmo simplesmente... Aparentemente agora a violação pode ser usada como arma de arremesso. Temos o muito mediático caso do Cristiano Ronaldo, não é? Que não me vou pronunciar aqui demasiado porque está tudo em águas de bacalhau, a verdade é essa. Está completamente suspenso e pronto. Mas assim, não está puramente suspenso, está em investigação. Mas e a provar-se para o público... E a provar-se que o Cristiano fez alguma coisa, acho muito bem que seja punido. Exatamente. A provar-se o contrário, acho muito bem que ela seja punida. É esta a questão. É que nós começámos a punir apenas começámos a punir os agressores e todo o sentido, é para isso que temos a lei. Eu sou um grande amante da lei, porque acho que é isso que nos distingue dos macacos. Um bocado. É uma das. É uma parte fulcral do tecido da sociedade e o problema aqui é tu só estás a punir as pessoas que estão a cometer, foi provado que estão a cometer coisas, ilegalidades, crimes. As pessoas que estão a destruir reputações não lhes está a acontecer nada. O problema é a tua vida centra-se muito o aspecto social, a tua reputação, o teu nome é a parte fulcral de viver. É um bocado. Imagina, ninguém quer viver com um rótulo de quantas violador. pessoas foram acusadas? É assim, quantas pessoas
foram acusadas de pedofilia, Uhum. foi provado que não eram pedófilas e depois elas simplesmente não havia retorno. Não, Man, depois há certos rótulos que depois de levares, e o Brett a tua vida Kavanaugh, está é o que eu destruída. estou a dizer, o Brett Kavanaugh ainda hoje tem gente a dizer que ele que é um violador. E há gente que diz que mesmo não sendo violador, ele nunca devia lá estar só por ter sido E acusado. no caso dele ainda dá para, assim, ele manteve o trabalho dele, Uhum. sorte a dele. Mas e as outras pessoas que não Se têm ele não- cargos tão influentes? Se ele não fosse, se calhar, uma pessoa tão... Influentes e... Sim, e ele teve muita gente a apoiá-lo, muitas pessoas que já o conheciam de há muito tempo. Que esta aqui é outra questão. O grande problema para mim, que isto vai gerar para as mulheres, é que ao longo deste processo todo, se este tipo de coisas continuarem a acontecer, isto começa a desacreditar o testemunho. As próprias vítimas, e vamos ter o efeito perverso O efeito daquilo contrário. que queremos. E depois mesmo que as pessoas que sejam acusadas sejam punidas, o facto de isto ir logo para as redes sociais e de ser tudo popularizado, ser tudo mediatizado, os nomes começarem a surgir de um lado e do outro, Tudo praça pública. é tudo para a praça pública, cria um efeito nefasto para as mulheres. De que eu tenho aqui um exemplo que eu vos quero falar, Completamente. que é uma coisa que aconteceu, uma notícia da Bloomberg, sobre a regra que Wall Street tem para a nova era do #MeToo, Ok. que é muito simples, é evitar mulheres a todos os custos. Ok. E pronto, sem querer emitir os julgamentos de valor de sexismos e discriminações de género e tudo mais, eu vou-vos expor a situação que Fala-nos. se está a passar Fala-nos, João em Wall Coutinho. Street com alguns executivos, que é a notícia cita aqui algumas pessoas a falarem, alguns executivos do Wall Street, a dizer que estão tão aterrorizados de ser falsamente acusados de má conduta sexual, ou de terem as palavras deles ou as intenções deles mal interpretadas, Ok. que estão simplesmente com medo de interagir com colegas mulheres. Ou seja, estão a começar a excluir as mulheres de... Tens executivos que se estão a recusar a ter reuniões de 1 para 1 com mulheres. Ok. Isso é engraçado, o Mike Pence tem essa política. Olha, exatamente. Aliás, e aqui neste artigo falam exatamente do Mike Pence. O Mike Pence, que para quem não souber é o vice-presidente dos Estados Unidos. O Mike Pence tem uma regra, que é: ele não vai jantar com uma mulher sem a presença da mulher dele. Na altura o homem foi muito criticado por causa disto, porque é sexista e tudo mais e não sei o quê. E aparentemente parece que quem a sabia toda era ele, que não se quis arriscar e está sempre com a mulher dele ao lado, que é para não haver coisas. É tal coisa. Não que seja justificado ou deixe de ser. Não sou eu, quem sou eu para dizer se é justificado ou não. Agora, cria-se aqui um clima muito difícil de controlar. E depois há uma tensão muito grande do medo de uma parte e da outra parte. E é muito difícil de controlar as consequências de este tipo de ações. Elas tomam vida própria. E a lei das consequências imprevistas. Não dá para controlar o que se está a fazer. Voltando lá à nossa historiazinha de há bocado, dos executivos de Wall Street. Bem, é exatamente o que eu estava a dizer há bocado. Os executivos de Wall Street simplesmente estão com medo de interagir com mulheres quando não estão rodeados de... Testemunhas? Não sei. Acabam por funcionar como testemunhas. É o pessoal dos recursos humanos. Pois é. Não é? Porque é tal coisa, tu chegas a um ponto em que é assim, a ver as coisas como aconteceu com o Brett Kavanaugh, em que não há testemunhas nenhumas e o nome vai completamente para o lixo, é sujo, a reputação fica destruída. Um executivo mete-se numa reunião, Não te queres pôr numa situação tu comprometedora. simplesmente não queres estar nessa situação, como é óbvio. Se tu puderes evitar, tu vais evitar. E é tal coisa, isto não é culpa de ninguém, isto é só uma consequência das coisas, da forma como as coisas se processaram, que se mediatizaram e chegaram até este ponto. De certa forma é só o comportamento expectável de homens que estão a tentar salvaguardar-se. Exatamente, porque precisam de se proteger. São homens que estão em círculos em que a reputação é... É tudo. É. E onde as consequências são muito maiores gigantescas, do são que gigantescas.
estás a perceber? Imagina, Sim. tu seres despedido quando trabalhas no McDonald's, as consequências não são tão grandes do que um gajo que é um executivo de topo em Wall De uma Street. empresa Tipo, de bilhões de dólares. Ele já percorreu a hierarquia muito mais do que uma pessoa que é empregada de McDonald's, porque lá está, a diferença entre um entry level e uma posição de chefia, pá, é óbvio. E a questão que fala aqui, continua a falar o artigo, é que as próprias mulheres estão com falta de ideias sobre como lidar com esta situação, que é como eu estava a dizer, a culpa não é de ninguém. E é toda uma situação que se gera a si própria e cria um efeito gigantesco que já ninguém consegue controlar. E as mulheres dizem mesmo que isto está a afetar as carreiras delas. E, por exemplo, uma das coisas que também fala aqui o artigo, que é uma das melhores formas de uma pessoa subir na carreira quando tu estás em círculos de finanças, de fundos de investimento e bancos e tudo mais, uma das melhores formas de tu aprenderes e subires na tua carreira é uma espécie de mentorado, não é? Em que tu és mentorado por uma pessoa. Faz todo sentido. Que é business, faz todo sentido, não é? Vai-te mostrar tipo, os truques dele, vai-te mostrar os contactos dele. E já antigamente, etc. por exemplo, tu queres treinar um príncipe para a batalha, tu ias buscar um gajo que era tipo o melhor soldado para treinar aquele gajo. Vês isso em Game of Thrones? Exatamente. Pronto, copy strike logo. Exatamente. Mencionei Game of Thrones, copy strike. E... Não, mas olha, pronto, para quem vê Game of Thrones, o Ser Jorah, claro, por exemplo, claro, Khaleesi, quando o gajo perde o braço e tem de treinar com o braço esquerdo, por exemplo, uma espécie de mentorado, lá está. Como é que aquele que era... Vamos seguir em frente. É. Não, mas tu sabes. Eu provavelmente, mas estou com uma branca também. Depois vai servir a Khaleesi. É aquele que é rejeitado pelo Jaime e depois vai servir a Khaleesi. Que era grande lutador, mas não entra. Sim, já sei. É aquele gajo que até ficou eliminado e tudo mais. Mas é enfim, isso, é um mentor. Exato, os reis iam buscar para treinar os príncipes, tipo os melhores combatentes, os melhores generais. Hoje em dia, no mundo das finanças, uma mulher que quer se ingrar no mundo das finanças, o mentorado é a melhor forma. É a melhor forma de tu subires. Definitivamente. O mentorado, com este fenómeno, o mentorado para as mulheres basicamente morreu. A oportunidade desapareceu. É assim, os executivos simplesmente não se querem sujeitar a isso. Como é uma indústria dominada por homens, para o bem ou para o mal é o que é. Isso é só o que é. É exatamente. Essa parte não importa para a discussão. Aqui a questão é que, como é uma indústria dominada por homens, as probabilidades de conseguires encontrar uma mentora do mesmo sexo são extremamente baixas. E de certeza que não há tantos mentores. Porque assim, obviamente que o que acontece é quando tu sobes, é como uma pirâmide, começa a sair, tipo, o espaço começa a diminuir conforme há cada vez menos espaço, claro. Ou seja, há cada vez menos pessoas lá em cima. E se a maioria das pessoas lá em cima são homens e há mais pessoas cá em baixo, há mais diversidade de género, lá em cima há menos, não vai haver mentores fêmeas lá em cima suficientes para as adoro essa expressão. Mas o que acontece? Para as mulheres que estão cá em baixo. E acho que para mim é ainda mais simples do que isso. Historicamente, quem trabalhava lá eram os homens. As mulheres entraram neste mercado de trabalho no mundo das finanças, de altas chefias, entraram há muito recentemente. É perfeitamente normal que os círculos... As mulheres entraram no mercado de trabalho mais tarde que os homens. Sim, tão simples quanto isso. E é perfeitamente normal que essas indústrias ainda sejam dominadas por homens. E a não ser que estejam dispostos a implementar uma coisa do género, um sistema de quotas, que eu acho péssimo. Tem tido muitos efeitos perversos. Exato. Já falamos nisso no outro episódio. E pronto, preenchimento de quotas para mim é mau. Tipo, não funciona muito bem. Quase sempre. A intenção é boa. Nem sequer estou a conseguir ver. A intenção é boa. Mas é tal coisa. Só que boas intenções estão em inferno cheio. Exatamente. O problema isto é uma das coisas que eu mais tenho andado a retorquir nos últimos tempos, que é verdade. Cada vez mais notas e conforme vives a vida vais percebendo cada vez mais que o que importa é mais as consequências do que as ações. É a finalidade. A finalidade interessa imenso, porque aquilo que tu queres é a finalidade mesmo. Assim, até mesmo de um ponto de vista de sociedade, nós admitimos que isso é verdade, porque assim, a intenção importa, mas importa muito mais a consequência. Tipo, tu tens homicídio involuntário, não tens vontade de o fazer, não tens intenção de o fazer, mas fizeste-o. Exatamente. Tem que haver consequências. Por negligência e tudo mais. Essas coisas. Género, tu não ficas scot-free só porque eu não queria fazer. Então desculpa. Então, está tudo bem. Não. As consequências são mais importantes do que as intenções. Muito mais. Porque de intenções, as intenções não significam nada. Não, ao fim e ao cabo, as intenções, tipo, desculpa, eu só queria fazer bem. Ok. A intenção não serve de nada, porque não serve ninguém. É tão simples quanto isso. Não serve a ninguém. Não serve a ninguém para nada. E
E enfim. Não, e isto em Wall Street é perverso porque assim, depois, um dos problemas é que perpetuas ser uma indústria dominada por homens. Lá está. É isto. Enquanto que as mulheres estão, por um lado, a tentar entrar nos mercados de trabalho que são dominados por homens, para tentar destruir aquele desequilíbrio gigantesco que é onde estamos. Que existe. Exatamente. No meio há outros movimentos que as mulheres também apoiam que estão a destruir esses esforços. E bem, não estou a passar julgamentos de valor de nada. Não estou a dizer se achas bem, se achas mal. Factos. Eu estou só a dizer estas coisas estão a acontecer. Porque eles estão ligados. E as mulheres nestes ramos estão a sofrer com estas questões. Ou seja, Tens, as por boas exemplo, intenções de algumas mulheres estão a gorar a vida de outras mulheres. E está a criar efeitos um bocado adversos no mercado de trabalho. Não, por exemplo, dou-te outros 2 exemplos que me lembrei assim agora de repente, umas notícias que eu vi já há uns tempos. Por exemplo, na NBC, acho que é na NBC ou é na MSNBC, é um canal de mídia americano, que eles instituíram uma regra que é: não há abraços. Ok. Porque tu depois entras num grande problema aqui, que é como é que tu defines o que é assédio, o que é violação, o que é tudo mais. Isto, por acaso, entra numa questão interessante que eu tenho aqui, agora que me lembro, tenho aqui apontado uma coisinha qualquer, que é... Já alguém tem coisas apontadas. Mano, preparado. A Convenção de Istambul. Não sei se alguém ouviu falar. Ou também conhecida como a Convenção sobre a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica. E, olha, aliado a isso, eu tenho ouvido falar cada vez mais, eu sou da área dos recursos humanos, tenho ouvido cada vez mais falar do discurso violento. E pronto, essa é outra questão. Aqui nesta parte da violência contra as mulheres, sim, completamente a favor. Combatê-la. Não é a violência em si. Completamente a favor, combatê-la. Eu juro-te que eu ouvi dizer completamente a favor, eu. Isso era giro. Não podemos dizer isso. Se acreditas nisso, pelo menos não podes dizer. Porque eu também estou no podcast. Não, sou completamente a favor de trazer isto à frente e combatê-la e tudo mais. Agora, há algumas coisas problemáticas com um documento como este. Isto foi uma convenção feita em Istambul. Lá está. E basicamente acho que foi da União Europeia. E há uma série de países que assinaram o acordo e alguns também já o ratificaram. Entre eles está aqui o nosso Portugal. Já assinou este acordo e já o ratificou. E o PAN até tem um projeto para o trazer para a lei portuguesa. Deixar de não ser só europeia e passar a ser portuguesa. Ora bem, o meu problema... Está um engraçado isto. Mas pronto. Sim. A começar por aí. Agora, a minha grande questão aqui com este acordo, vamos chamar um acordo, é as definições que eles usam. Que é um bocado a questão das definições das palavras. E tem aqui no artigo 36 a dizer uma coisa muito engraçada, que é as pessoas envolvidas, neste caso os países deste acordo, devem tomar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para assegurar que as seguintes condutas intencionais são criminalizadas. Uma das aliniazinhas destas condutas é engaging, está-me a faltar a engajamento. Engajamento, é mesmo? É literalmente uma das maiores problemáticas na parte dos recursos humanos. Pronto. É que não temos, em português, não temos palavra para engagement e então andamos a usar o brasileiro engajamento. Engajamento, que é uma espécie de... É fazer as pessoas tomar essa ação. Qual ação? De atos não consensuais de natureza sexual. Está na palavra sensual. A minha grande questão é esta, é que a linguagem é muito importante. Eles estão aqui a dizer actos. Que actos? E depois tem uma outra linha a falar do assédio sexual. Que é, os países deste acordo devem tomar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para assegurarem que qualquer forma de conduta física, verbal ou não verbal que não tenha unwanted, que não tenha sido requisitada,
Desejado. e que tenha uma natureza sexual com o efeito ou o propósito de violar a dignidade de uma pessoa, ou em particular quando cria um ambiente hostil ou intimidatório ou tudo mais, deve estar sujeito a um julgamento criminal ou outro tipo de sanção legal. Isto cria um problema porque esta linguagem é extremamente vaga. Yeah. Isto vai... deixa ao cabo das pessoas decidirem. Deixa ao cabo das pessoas dizerem, olha, o que tu me disseste deixou-me intimidado e pareceu-me ser de natureza sexual. Logo vou-te levar a tribunal. E entra aqui um bocado, lá está, com a história dos CEOs e dos executivos que têm este problema de... Parece que as coisas estão muito ambíguas. Tudo pode ser uma acusação. Uhum. Não há proteção na lei, aparentemente, deste tipo de coisas. E as pessoas estão... não estão a conseguir lidar muito bem com a situação. Uhum. E os executivos simplesmente, por exemplo, retraíram-se completamente e fecharam sobre si próprios para não sofrerem essas consequências. Enfim, é uma história um bocado chata. E o PAN, tinha aqui dito, o PAN também quer... Tem aqui uma notícia do Observador a dizer que o PAN quer que atos sexuais sem consentimento passem a ser crime de violação. E é outra vez a mesma questão. Não está aqui a ser usada nenhuma definição fixa, precisa, que tu consigas dizer é só isto e mais nada. Esse é um grande problema, porque assim, Exato. se deixas ao cargo de qualquer pessoa definir o que é que é X, pá, é assim, é garantido que vai haver pessoas que vão ter ideias diferentes. Exatamente. E depois lá está, a legislação é... E, assim, e no que toca, por exemplo, homicídio. Homicídio é homicídio, ponto. Não precisas de definir nada, as pessoas sabem, tipo, homicídio é homicídio, ponto. É passado 1 para 0. Lá está, é este problema da linguagem. Mas vou-te citar aqui o que disse um deputado do PAN, a dizer que o país deve transpor para a lei nacional a Convenção de Istambul, que ratificou em 2012, no sentido de considerar violação todo e qualquer acto sexual sem consentimento. Ou seja, é assim, no que toca à violação, por exemplo, a violação é uma coisa que é fácil de definir. Aliás, não é fácil de definir, mas se tu, por exemplo, considerares que é penetração... Exatamente, tem essa linha na areia desenhada. Estás a perceber? Se tu passares dela... Até aí é óbvio Exatamente, para toda a gente exatamente. que, ok, é obviamente violação. Uhum. Quando tu começas a sair daí, as coisas, as águas ficam muito mais turvas. Pois é, e Sabes? não há como... Porque lá está, porque a palavra perde o significado. Um bocado. Tipo, a mesma questão, por exemplo, do racismo. Supostamente racismo é discriminação baseada na cor da pele. Uhum. Ora, tu tens um movimento de pessoas que têm algum interesse em mudar essa definição. Ok. Se tem visto nos Estados Unidos, felizmente não muito cá, ainda bem. Parece que estas coisas primeiro vão todas para os Estados Unidos e só depois é que são exportadas para cá. Acontecem lá. Hã? Não, porque tem de É o centro mundial, entre aspas, vá, pronto, de coisas. Demora-me. E há muitas pessoas a querer redefinir o racismo como sendo opressão de raça branca sobre as outras raças. Que é uma coisa muito diferente. Desaparece com uma data de racismo, que é racismo. Tu desculpas, De todas as outras há um grupo raças. de pessoas que vai ficar desculpado. Imagina. Exato. Imagina, Não é se um preto for racista para com um branco, não é racismo. Porque um preto não tem a possibilidade de ser racista. Não entra na definição de racismo. Exato. Não é? Não, e é assim. Isto aqui depois é uma conversa para outro dia. Sim, isto é uma conversa que só para fazer um paralelozinho. Sim, eu sei, mas não, o que eu vou dizer agora é um bocado de conversa para outro dia, mas é um bocado para fechar e porque tem a ver com isto, que é estas tentativas de definição de palavras fazem-me lembrar uma coisa e uma coisa apenas e mete-me medo, sinceramente. Que é... Isto é Newspeak. Isto é o duplo pensar de que George Orwell que falava. depois leva ao Newspeak, que é basicamente uma nova a reestruturação da língua artificialmente. Porque é uma coisa que é muito falada e foi, por exemplo, isso que foi o grande problema do Jordan Peterson no Canadá, foi que não há nenhum exemplo de, em algum momento, haver uma tentativa artificial de adulterar a língua. Pelo menos não no caso que ele falou de forma legal. De forma legal na história da lei no inglesa. caso dele era em inglês, exato. Não, da Commonwealth, toda a Commonwealth britânica. Mas lá está, em contrapartida, o Reino Unido nunca teve uma ditadura.
É, assim, tu Nunca teve uma tiveste lá ditadura. alguns reis que pronto. Isso é outra coisa, mas Sim. eles nunca tiveram uma ditadura pura e dura como houve na Europa, terrestre. Continental. Isto tudo, continental, exato. Europa no ar. Isto para acabar o grande perigo disto é fazer exatamente aquilo que acontece no 1984 de George Orwell, que é quando dás por ela, se abres este precedente, quando dás por ela, em vez de estares a dizer excelente. Que já agora, deixa-me só fazer esta partezinho. Se alguma vez quiserem ouvir uma recomendação de minha que seja esta e só esta, Ok. leiam o 1984. É um livro, qualquer coisa. Na minha opinião, o livro devia ser um dos... Leitura obrigatória. No secundário. Sim, sim. A Sim, par sim. da literatura portuguesa, Sim, sim. não pela qualidade literária daquilo, mas sim por toda a mensagem. Obriga a pensar um bocado. Exatamente. Pronto, para encerrar é isso. Nós temos de ter muito cuidado com as coisas que fazemos, porque podemos estar a criar precedentes muito perigosos. Porque assim, por enquanto que temos uma democracia e temos líderes democratas e que As coisas vão-se passando há bem. tolerância, essas coisas, o momento em que tenhas um líder ditatorial e criaste este precedente na lei e etc. Exatamente. Bum, Isto é o fim. faz-me lembrar uma frase de um investidor conhecido que eu agora não me estou a lembrar do nome e pronto, ainda bem, porque provavelmente ia me enganar se eu dissesse. Que é, assim, epá, abri bancarrota outro dia. Assim, e o amigo dele pergunta-lhe, epá, sério, como é que isso aconteceu? Epá, primeiro foi muito devagarinho e depois foi tudo ao mesmo tempo. Ok. E faz lembrar um bocado estas situações, que é, nós Quando dás por ela, vamos legislando, vamos fazendo aqui coisinhas, estamos aqui a fazer uma coisa boa, estamos aqui a fazer outra, não sei o quê, e por enquanto não aconteceu nada de mal, está tudo ótimo, e há um dia em que tudo descalabra assim, do nada, ninguém sabe bem de onde é que veio e... mais crises. Exatamente, crises financeiras. É a mesma coisa, está durante anos e anos e anos a fio, está tudo bem, E de repente há um clique e cai tudo por terra. é a chapada. E como é que chegamos aqui? Ninguém sabe. E Pronto. Acho que acabamos bem. é, com Não sei, diz. food for thought. Exatamente. Para o Mais uma pessoal vez, poder- deixamos a marinar. Exato. Que é o Food for objetivo. thought, marinar. O objetivo é nós não formarmos opinião de todo. Estamos só aqui a dar uma perspectiva algo diferente de coisas que se calhar vocês não encontram noutros sítios e que... Eu acho que o objetivo disto é termos aquilo que não tivemos na escola. Um bocado. Dar uma Darem-nos a perspectiva... Não, e alguém dar-nos a opção de pensa. Género, quero pensa saber a por tua ti. opinião. Pensa por ti. Em Estás a vez de perceber? decorares o que está no livro e chapares no texto. Exatamente. Pensa por ti, tira conclusões e depois de tirarem essas conclusões, escrevam nos comentários, falem com os amigos, partilhem os vídeos, deixem likes, mandem dinheiro por correio ou por PayPal, qualquer coisa. Pronto. E com esta mensagem nos despedimos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até à próxima.